Certo, pessoal. Eu gostaria de falar um pouquinho também sobre o teclado e o mouse. Eu sei que isso parece ser uma coisa desnecessária, é bastante simples a questão do teclado e mouse. Mas eu percebo que para quem está começando, isso acaba sendo uma dificuldade, faz bastante diferença. Então, sobre o mouse, o principal é a questão de um clique, dois cliques, botão esquerdo, botão direito. Isso é o tipo de coisa que vocês vão acabar aprendendo no uso mesmo, né? O próprio movimento do mouse é uma dificuldade para quando você está começando, né? Mas isso, conforme você vai utilizando, é algo que se pega bastante rápido. E a questão do clique, vocês podem perceber que quando você dá um clique sobre um atalho, por exemplo, ele seleciona esse atalho. Então, normalmente você vai utilizar dois cliques quando você quiser abrir algum determinado programa. O clique vai ter que ser rápido, né? Se você dá um clique, ele seleciona, você dá outro clique meio demorado, novamente, ele abre essa opção de você editar o nome desse atalho. Eu posso pôr o nome que eu quiser aqui, por exemplo, editor de texto, né? E se eu quero abri-lo, então eu tenho que dar dois cliques rápidos. Olha lá, certo? O botão direito ele é usado mais quando você quer verificar mais recursos sobre esse item. Então, se eu clicar aqui com o botão direito, ele me dá, inclusive, uma opção de abrir aqui e me dá uma série de outras opções, né? Propriedades, até se você quiser ver o tamanho do arquivo, você tem aqui propriedades. Ó. Olha lá, esse arquivo tem 2,63 KB. É só um atalho, né? Por isso que é tão pequeno. Então a questão do mouse é bastante tranquila, tá? Vamos pro teclado para passar alguns itens básicos do teclado. Então, o principal que você vai utilizar no teclado seria essa tecla Enter. A tecla Enter normalmente você utiliza para confirmar um comando. Inclusive, quando você seleciona aqui, por exemplo, um atalho, se você quiser dar um clique só e depois apertar o Enter, ele já abre esse programa, né? Ele funciona como um comando. Olha lá, abriu o programa. Vamos para algumas outras funções aqui, então. Se você quiser escrever uma letra maiúscula, você vai ter que selecionar aí no seu teclado o Shift. Então você aperta o Shift, mantém pressionado e aperta a letra que você quiser. Então, vamos, por exemplo, vamos iniciar o texto com a letra maiúscula. Agora vamos dizer que você quisesse fazer um parágrafo inteiro com a letra maiúscula. Você não vai ficar com o Shift apertado. Então você tem essa tecla Caps, que quando você aperta, ela já dá o comando para que todas as letras fiquem em letra maiúscula. Certo? Vocês podem reparar que tem várias teclas aí do seu teclado que tem mais de um símbolo, né? Mais de um item. Então, por exemplo, aqui no 1, o ponto de exclamação. Aqui no 2 pode ser também o arroba, o 3 é o sustenido, o 4 é o cifrão. Como que você faz para utilizar esses itens a mais? Seria exatamente através do Shift também. Então você vai pressionar o Shift e com ele pressionado vai apertar, por exemplo, o número 1. Olha lá, já saiu. Se eu quero, por exemplo, arroba, é o Shift pressionado, a tecla 2. Ok? E se eu quiser apagar os itens que eu escrevi aqui? Então você tem essa tecla Backspace. Em algumas tem só uma setinha para a esquerda, outra está escrito BKSP igual está ali, outra está escrito Backspace mesmo. Ok? Se você quiser apagar mais coisas de uma vez,
você pode simplesmente clicar com o mouse, segurar o botão do mouse apertado, no caso eu estou utilizando o botão esquerdo, e ir selecionando. Então você pode pegar um texto inteiro, ou então você pode querer apagar só a palavra texto, por exemplo. Você vem aqui e seleciona o texto. Com a tecla Del, que no caso aqui nesse teclado virtual que eu estou usando está aqui embaixo, mas normalmente o Del fica aqui próximo do Enter, tá? Então se você apertar o Del, ele já exclui aquilo. Se eu, por exemplo, coloco o cursor aqui no começo do iniciar e for apertando o Del várias vezes seguidas, ele também vai apagando esses itens, tá? Bom, o principal é isso. Dentro das teclas, você consegue também usar outros recursos. Por exemplo, você quer ir lá para o final da frase, você aperta o End aqui. Você quer ir para o começo, você aperta o Home, tá? Mas são itens que vocês vão aprendendo conforme for utilizando, certo? Essa questão do mouse e da seleção é bem interessante também vocês é, utilizarem, porque não é só nessa situação que vocês utilizam, né? Vamos supor que vocês venham aqui no Windows Explorer e vocês querem selecionar todos esses arquivos, essas pastas. Então você pode simplesmente segurar o botão do mouse apertado, ele vai fazer essa tela de seleção. Eu posso pegar, por exemplo, esses 3 itens, ou então pegar todos os itens aqui de uma vez, dessa maneira, né?